Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, queremos pedir a tua direção, o teu encabeçamento. Ainda clamamos para que o Senhor fale conosco. Senhor, usa, Senhor, da tua palavra para nos alinhar, nos orientar, nos mostrar, Senhor, a tua vontade. Senhor, como igreja, estamos, Senhor, nos tempos finais, Senhor, e a obra de edificação tem ocorrido, as coisas têm ocorrido, Senhor, e somos parte, Senhor, dessa obra, fazemos parte, Senhor, dessa maravilhosa edificação, cada um com sua justa cooperação, cooperando, Senhor, trabalhando, Senhor, servindo ao Senhor, para que a igreja, o teu corpo, seja, Senhor, edificado e o Senhor volte, Senhor. Senhor, guarda a tua igreja de todo ataque, guarda, Senhor, as famílias, guarda a vida dos irmãos. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o inimigo anda furioso, Senhor, e porque o Senhor tem avançado, a tua palavra tem feito a obra, Senhor. Então queremos, Senhor, permanecer firmes, Senhor, edificando e vigiando, Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos, Senhor, pegos, Senhor, desprevenidos, Senhor, mas que possamos estar sóbrios e vigilantes, Senhor, visando, Senhor, o cumprimento do teu plano. Senhor, abençoa as famílias, abençoa as casas, abençoa, Senhor, os casamentos, os relacionamentos, guarda-os em teu nome, guarda, Senhor, os irmãos, as famílias, guarda, Senhor, a vida dos irmãos, a sua saúde, Senhor, emocional, espiritual, mental, Senhor, guarda, Senhor, a saúde física, Senhor, para que possamos, Senhor, juntos trazer o Senhor de volta. O Senhor está voltando, em breve, Senhor, em breve, Senhor, estaremos com o Senhor, em breve estaremos reinando com o Senhor, Senhor Jesus, em breve, Senhor, o teu reino será completamente estabelecido nessa terra, Senhor, e todas as coisas estarão, Senhor, postas debaixo dos teus pés, e o Senhor sendo o cabeça sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Jesus ao Senhor. Amém, Jesus ao Senhor. Como falamos ontem, e os irmãos já estão cientes, vamos dar continuação e término do que nós começamos vendo domingo passado, dentro do livro de Neemias, a respeito da obra de edificação ou reconstrução dos muros de Jerusalém. Falamos semana passada que o inimigo, ele levanta muitas situações, e o capítulo 4 de Neemias nos mostra isso muito claro, entendeu? Mas para que eu e você possamos ver, nós precisamos, irmãos, orar ao Senhor, pedindo ao Senhor esse espírito, como Paulo fala aos Efésios, espírito de sabedoria e de revelação. Então você precisa orar: Senhor, revela a mim a tua palavra, revela a mim, Senhor, o teu falar, porque se o Senhor não nos revelar, irmãos, podemos ficar aqui falando o dia inteiro, não vai surtir nenhum efeito. A revelação, ela vem do Senhor, não é homem que revela, não é capacidade humana, isso provém do Senhor, amém? Nós somos apenas canais para que o Senhor, Ele fale a nós a sua palavra, né? Vimos semana passada a respeito das artimanhas do inimigo, porque nós estamos, Neemias, para você ter uma ideia, Neemias, ele estava retornando a Jerusalém para reconstruir os muros que foram derribados por Nabucodonosor. Os irmãos, eu acredito que a maioria sabe da história, não é isso? Por causa da desobediência, por causa da incredulidade, Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo. Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E ali na Babilônia, o povo de Deus, obrigado, irmão, ficou ali recluso, ficou ali
servindo aquele reino. Dentre estes estava Esdras, entre estes estavam Daniel, entendeu? Daniel também estava entre os que foram levados cativos. Ali muitos nasceram na Babilônia, não conheceram Jerusalém, só foram conhecer depois que retornaram, mas muitos ali também conheceram como era o primeiro templo. Entendeu? O primeiro templo, todos sabem, foi o templo de Salomão. O primeiro templo erigido em Jerusalém, foi uma das arquiteturas mais belas da época de todo o mundo, o primeiro templo. É este templo que foi derribado, esse templo que foi destruído por Nabucodonosor. Depois a turma voltou da Babilônia, foi reedificar os muros. Depois sabemos do segundo templo, não é isso? O templo de Herodes, não é isso? Depois veio a destruição do segundo templo por Tito, imperador romano, no ano 70, 71, se eu não me engano. E agora os judeus estão aguardando ansiosos a reconstrução do terceiro templo. Então, irmãos, quando lemos Neemias, Neemias nos fala de algo físico. Você precisa entender isso. Que às vezes nós levamos sempre no preto e no branco. Às vezes a nossa mente ela está acostumada a interpretar tudo de forma literal. Neemias capítulo 4 fala a respeito da reedificação do muro físico de Jerusalém. Neemias nos fala a respeito de um opositor de nome Sambalate. Existiu sim Sambalate, o homem físico, a pessoa. Governador de Samaria. Neemias fala a respeito de ataques ao povo, eram ataques físicos, irmãos. Mas hoje nós não estamos envolvidos em edificação, em obra física. E hoje você não vai encontrar um Sambalate físico te atacando. Você não vai sofrer, é claro, tem sim os ataques, mas o foco não são os ataques físicos contra a sua vida física. Hoje nós estamos envolvidos numa obra espiritual. Você que serve a igreja em algum serviço, você está literalmente envolvido na obra de edificação da igreja. Você que ainda não serve, o Senhor tem algo para você. Sempre tem. O Senhor sempre tem algo para cada um de nós. Então, todos nós estamos, irmãos, diretamente envolvidos com a obra de edificação da igreja. Lemos semana passada, Mateus capítulo 16, quando o Senhor fala com Pedro, também, o versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, ou pedra, e sobre esta pedra, que era ele, edificarei, futuro. Ele não fala edifiquei. Ele fala edificarei, é futuro, é tempo futuro. E sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se ele fala de prevalecer, é porque há um contato, há uma disputa, há uma luta aí. Senão não usava-se o termo prevalecer. Então, seja o inimigo de Deus hoje, qual que é o foco do inimigo de Deus hoje? Impedir a obra de edificação. E como que ele impede a obra de edificação de forma direta? Impedindo você. Porque você está envolvido. Porque se não há servo, não há obra, entendeu? Não há conclusão de obra. Se não há irmãos servindo, não há edificação da igreja. Por isso que a visão que o Senhor nos deu e tem dado à igreja é maravilhosa, porque todos nós podemos servir. Não, irmãos, não tem por que ninguém ficar de fora. De alguma forma você pode servir a igreja.
E não há maior honra do que poder servir ao Senhor. Vimos semana passada que o inimigo de Deus, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer você, ele quer te levar a ficar o quê? Sobrecarregado ou desfalecer as suas forças. Porque quando ele desfalece as suas forças, você não continua. Vimos semana passada que quando nós servimos com nossa força natural, mais cedo ou mais tarde você vai cansar e você vai desistir. Vimos semana passada o termômetro, como que você sabe se você serve em você mesmo ou se você depende do Senhor. Quando, em algum determinado momento, as forças se esvaem. Porque a força humana ela é limitada, o Senhor não. Então, como eu disse, servir ao Senhor é honra, servir ao Senhor é graça, e servir ao Senhor deveria ser a nossa maior alegria. Falei com Gera ontem, não foi, Gera? Que no Antigo Testamento, irmãos, não era qualquer um que poderia pôr as mãos nas coisas do Senhor, não. Era somente uma tribo separada. Somente uma tribo selecionada. Somente uma tribo, ou seja, escolhida por Deus. Somente vocês colocarão as mãos nas minhas coisas. Que era a tribo de Levi. Aí você pensa que as demais tribos não ficavam assim, não tinham servos ali fervorosos, desejando estar ali? Você não acha que dentro da tribo de Judá, que dentro da tribo de Benjamim, dentro da tribo de Asser, dentro da tribo de Issacar, não existiam aqueles que desejariam estar no lugar de um daqueles levitas? Mas não podia, irmãos. Não podia pôr as mãos. Se pôsse as mãos, irmãos, era eliminado na hora. Hoje nós temos a graça e a honra de poder servir ao Senhor. Servir ao Senhor é uma honra. Servir ao Senhor é graça, servir ao Senhor é um privilégio. Jamais deveria ser um peso para nós. Não é isso? Jamais deveria ser um peso. Você jamais, irmãos, e eu jamais deveria sair da nossa boca, ou até mesmo vagar na nossa mente, aquele pensamento, eu de novo? Eu servindo de novo? Mas eu já servi semana passada. Se os irmãos lembram bem, semana passada eu estava aqui no sábado. Se os irmãos lembram bem, domingo passado eu estava aqui. Se os irmãos lembram bem, ontem eu estava aqui e hoje eu estou aqui. Por quê? Os irmãos estão disponíveis. Um está viajando, o outro está fora da cidade. Agora a obra vai parar por isso? De forma alguma. E se eu não aprumar, irmãos, como diz isso, eu não aprumar, né? O Senhor levanta outro. Eu não posso me dar o luxo de achar que por eu não me dispor, a obra vai... Não é que eu não sou importante, mas o Senhor vai levantar outro. Porque, irmãos, a obra não para. Mas, se todos pararem, a obra para. Então, irmãos, servir deveria ser uma honra para nós, deveria ser um privilégio, deveria ser, irmãos, uma alegria para cada um de nós. Eu não sei os irmãos que servem, eu amo servir o Senhor. Não tenho nenhuma dificuldade de ficar até 3, 4 horas da manhã elaborando mensagem, não tenho nenhuma dificuldade. Graças ao Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que minha coroa está ali guardada para mim, que se eu for fiel eu vou receber ela, e eu quero receber ela. Amém? Você tem que ser fiel no que o Senhor te deu, você tem que ser fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar, irmão, sobre muito. Então tudo que nós fizemos, lembra quando o Senhor falou que, ali em Mateus, que se fosse na parábola da Senhor Jesus, Mateus 25, me ajuda, na parábola dos talentos, né? Quando o Senhor falou com o servo, ele fosse fiel no pouco, sobre o muito, então, tudo que eu fizer aqui é pouco. Ele não fala fosse fiel no muito, ele fala pouco. Então, se ele fala fosse fiel no pouco, quer dizer que tudo que nós recebemos e fazemos é pouco. Ainda podemos fazer mais. Já pensou se o Senhor achasse em nós a mesma disposição que nós temos para o nosso trabalho secular?
o mesmo compromisso? Já pensou? Se você honra aquele patrão, claro, nós devemos honrar, secular. Se você honra o seu patrão secular, tem que honrar, viu? Tem que honrar. Mas ele é um mortal como você. Quanto mais honrar aos Reis dos Reis, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é imortal e deu a vida por nós. Por mais que você honre o seu patrão secular, ele não deu a vida por você. Ele não morreu por você. Ele não pagou nenhum preço por você. Quanto mais ao Cordeiro de Deus, que vimos ontem, além de arrancar o pecado, levou sobre seus ombros os nossos pecados. Quanto mais honra deveria receber Ele, irmãos? Quanto mais honra deveria receber o Senhor? E a maior honra que nós oferecemos a Ele é com o nosso ser. Amém. Paulo fala aos Romanos que o nosso sacrifício, ele deve ser vivo, santo e agradável. Que é apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, irmãos, deveríamos mudar um pouco a nossa concepção quanto a isso aí. Entendeu? Porque, como eu disse, no Antigo Testamento não era qualquer um que estava, não era desejar apenas. Não adiantava nada um integrante de outra tribo desejar servir ao Senhor, se ele não tivesse nascido na tribo de Levi, ele não poderia tocar em nada de Deus. Mas hoje, onde nós precisamos nascer, onde nós tivemos a graça, quando eu e você tivemos a graça de poder começar a servir o Senhor, quando nós nascemos de novo. Você nasceu de novo, você foi batizado, irmãos, entra de cabeça no serviço, não fica fazendo corpo mole não. Amém? O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. Eu sempre falo isso, quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Ele cuida das suas, nada te falta. Vamos usar o termo que nós usamos a tradução de Salmos 23, né? na reunião do dia 31. Não é que nada te falta, você não tem falta de nada, você não sente falta de nada. Isso é mais, abre a nossa visão melhor. Então, dentro do livro de Neemias, abre Neemias capítulo 4, por favor. Lemos até o versículo 12 e vamos terminar o capítulo a partir do versículo 13. Vimos a respeito, irmãos, por exemplo, no versículo 2, né, de Neemias capítulo 4, quando Sambalat é uma tipificação do inimigo de Deus, viu? Vimos aqui semana passada, talvez você não soubesse disso, que o inimigo de Deus, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. Se ele estiver em um lugar, ele não pode estar no outro, entendeu? E tem uma coisa, irmãos, para você ter ideia, quando o inimigo de Deus olha para a igreja, ele não sabe quem dentre nós será vencedor. Deus sabe, ele não sabe, porque ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. O inimigo, irmãos, ele não sabe o que você pensa, ele te induz a pensar. Mas o que sai da sua boca, aí ele conhece. Então ele olha para a igreja, ele não sabe quem dentre nós serão vencedores. Então se eu não sei quem é, deixa eu investir pesado em todo mundo. Entendeu? Ué, a tática é essa, irmãos. Se você não sabe quem é o alvo, você vai atacar geral. Assim o inimigo tem feito, ele não sabe quem dentre nós será vencedor. Deus sabe. Eu não sei, você não sabe, Deus sabe. Eu amo a onisciência de Deus. Eu amo ver que Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo. Efésios 1:3. Eu amo ver ali como fala em Jeremias 1:3 também, se eu não me engano,
Quando Deus fala que eu te conhecia desde o ventre materno e te chamei pelo nome e te constituí profeta às nações. Eu amo esse conhecimento de Deus. Porque quando nós tocamos nessa onisciência de Deus, nós nos sentimos seguros. Porque o Senhor conhece o nosso futuro, irmãos. O Senhor está enxergando lá na frente. Ele sabe o que nós seremos, como estaremos amanhã. Ele sabe. O inimigo não sabe, porque ele não é onisciente, ele não é onipotente e ele não é onipresente. Então, no versículo 2, Sambalate, que é uma representação de Satanás. No versículo 2, por exemplo, só para recapitular rapidinho, falou o seguinte: então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, que é um exército do mal, e disse: que fazem estes fracos judeus? Ainda te chama de fraco, zomba de você. Aí você tem uma visão espiritual, aí você envergonha o inimigo. Porque se no mundo alguém te chama de fraco, você vai ficar triste. Mas se você tem uma visão espiritual, você vai falar igual Paulo falou. Aí você vai ficar alegre, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque, então, essa fala de Sambalate não deveria desencorajar-nos, mas deveria alegrar-nos. Porque eu sou fraco, mas quando eu sou fraco, o poder de Deus age em mim. Aí que eu estou no caminho certo. Então, sem saber, irmãos, sem ter essa consciência, o inimigo de Deus, ele só coopera com a obra de Deus. Lembra da pandemia de 2020, né? Lembra vamos parar todo mundo, as igrejas não vão ter reuniões presenciais, cada um na sua casa, vamos desanimar esse povo. Vamos deixar esse povo fraco, não vão ter comunhão, não vão ter contato, não vai ter as reuniões da igreja, não vão estar fisicamente juntos. Aí intensificou os meios de comunicação da obra de Deus por toda a terra. Irmão, se não fosse, presta atenção que eu vou falar com você, se não fosse a pandemia, pessoas que foram alcançadas não teriam sido, pela palavra de Deus. Então o inimigo ele só está cooperando com a obra de Deus, amém? Sem querer, né? Ou sem saber, mas ele está só cooperando. Então quando ele falar que você é fraco, louve ao Senhor, Senhor, graças a Deus que eu sou fraco, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não conte com a sua força natural, não confie na sua força natural, né? Vimos também aqui no versículo 3 a respeito das raposinhas, né? As raposas que estão querendo entrar na vinha para devastar a vinha. Então vimos princípios que precisam ser tomados, princípios de comunhão, resolvendo, irmãos, pequenas coisinhas que surgem dentro dos serviços. Não deixa passar. Não deixa passar, resolva, porque se não resolver, são as raposinhas que entram, não tem nenhum problema. O significado de raposinha, lá em Cantares capítulo 2, vimos semana passada, que é coisa insignificante, sem valor. Então talvez um probleminha que surge no serviço, um probleminha que surge nos relacionamentos, você acha que é algo sem valor e não trata, se torna uma raposa e devasta a vinha. Precisa ser tratado, precisa ser levado à comunhão. Entendeu? Agora vamos lá para o capítulo 4, né? Ainda vimos aqui no versículo 10, não é isso? Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Desfaleceram as forças. O que o inimigo está querendo fazer? Te deixar cansado, sobrecarregado. Principalmente na sua mente. Porque se você tem um corpo cansado, mas sua mente está ali sadia, você prossegue. Mas se você tem um corpo sadio e a sua mente não está bem, você não prossegue. Então o que o inimigo quer fazer? Nos sobrecarregar com o vinho deste mundo. Lembra o que Paulo fala? Não vos embriagueis, fala aos Efésios, né?
no qual com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não se embriagar. Embriagar é em excesso. Ele não fala, irmãos, não está falando de nada físico aqui. Quando fala, Efésios fala que não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O termo embriagar não quer dizer não se envolver, quer dizer não se envolver em excesso. Então, cuidado com os excessos deste mundo, cuidado com o excesso de trabalho, cuidado com o excesso, entendeu? Deste mundo. Não é que você não deva, a questão é o excesso, porque se há o excesso, há sobrecarga, se há sobrecarga, há o cansaço. Quantos irmãos, talvez aí, não conseguem servir nas reuniões por sobrecarga deste mundo. Sobrecarga, irmãos. Então nós precisamos, buscar diante do Senhor, cada um, irmãos, cada caso é um caso, Cada qual conhece a sua situação. Nós não estamos falando, jogando peso em ninguém, mas cada um veja a sua situação, Em que eu posso me aliviar essa carga? Como que eu posso tirar um pouco dessa carga de mim para que eu possa me dedicar mais ao Senhor? Não é isso? Cada um veja o seu caso, amém? Fique em paz diante do Senhor quanto a isso aí. É você e o Senhor. Mas, irmãos, o inimigo quer nos sobrecarregar. Versículo 13. Versículo 13 fala o seguinte. Terminamos no versículo 12, vamos ler o 12 de Neemias 4. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, irmãos, isso aí é o inimigo de Deus, ele vai subir contra você mesmo. Não pense que ele é seu amiguinho, não pense que ele está satisfeito com você, porque, irmãos, ele tem de alguma forma barrar a obra. Não dê brecha, Paulo fala aos Coríntios que nós não devemos menosprezar os ardis do inimigo, os desígnios, pois não lhe ignoramos os desígnios, é conhecer os planos. Você não pode subestimar, não é isso? Não lute contra o inimigo com suas forças próprias, porque é derrota certa para você. Lute contra o inimigo usando as armas certas. Vamos terminar falando sobre isso, Efésios capítulo 6. A armadura de Deus. Essa é a arma certa contra o inimigo. Então, e louve a Deus, porque é até difícil falar isso aqui. Talvez você nem volta numa reunião mais. Louve a Deus por você estar sendo atacado, meu irmão. Porque se você está sendo atacado, você está incomodando o império das trevas. Se você tiver, irmãos, presta atenção, se um crente nessa terra tiver tudo bem com ele, ele está em sérios apuros. Ele não está, irmãos, no caminho certo. Se um servo de Deus que edifica a igreja, que serve na igreja, que coopera com Deus, tiver tudo bem na vida dele, meu irmão, alguma coisa está errado. Ele pode se preocupar. Agora, se você está debaixo de algum ataque, irmãos, não se preocupe, você está no caminho certo. Porque você está no caminho que você está incomodando o império das trevas. Você de alguma forma está cooperando com a obra, a igreja está sendo edificada. O inimigo falou, não, deixa eu atacar com esse aqui, para que eu vou me preocupar? Está dormindo, está sossegado, não acorda não, deixa para lá, deixa quieto. É espiritual. O que falamos aqui é coisas espirituais, Julgar coisas espirituais com espirituais. Então, se você tem alguma coisa errada com você, irmãos, quem aqui, em alguma área da sua vida, se você não estiver passando por algum problema, irmãos, não tem jeito, meu irmão. Isso quer dizer que você está bem, aleluia. Fala com o irmão, você está bem. Eu prefiro, falar magno, viu? Eu prefiro passar por uns perrengues hoje e reinar com o Senhor amanhã, do que tá tudo bem hoje, e amanhã, irmãos, perder o reino e ficar para a treva exterior. Eu não quero.
Escolha você o seu destino. Amém? Escolha você para onde você vai. Então, irmãos, louve a Deus, Senhor. Obrigado, porque eu estou avançando. Não é isso? Se você está, irmão, sofrendo alguma coisa é porque você está avançando. Louve a Deus, mude a sua visão. Irmão, não caia na armadilha do inimigo. Ah, eu vou agora lançar algum tipo de ataque, vai ficar desanimado, vai parar. Infelizmente, irmãos, tem irmãos que fazem isso. Não estou me referindo a Carlos Chagas, mas pode haver, né? Primeiro ataque, primeira consequência, irmãos, primeira coisa, já está abandonando tudo, já está deixando o serviço, já está saindo do grupo da igreja, já está saindo da comunhão, já está se isolando. Vitória para o inimigo, 10-0 para ele. Não, irmãos, não é assim que funciona, meu irmão. Visão espiritual, vamos lá largar nossa visão espiritual, não é isso? Então, versículo 13 fala, então pus o povo. Você é o povo? Ou não, ou você não é o povo de Deus? Quem é você? Povo de Deus. Então pus o povo primeiro por famílias, porque é a base do nosso viver. Sabia que a vida da igreja, quando falamos vida da igreja, ela é composta de 4 aspectos, ou de 4 viveres, entre aspas. Primeiro aspecto da vida da igreja, o primeiro viver, qual que é? Os irmãos, isso é matéria dada, né? Viver familiar. É o primeiro viver da igreja, é o viver da família. Segundo aspecto, viver social, é no seu trabalho, no dia a dia, lá fora. Você pode viver a vida da igreja no seu trabalho, Danilo. Você pode viver onde você estiver, você pode viver a vida da igreja. Terceiro aspecto, viver de reuniões. Esse viver vem em terceiro lugar, porque nós só nos encontramos algumas vezes aí durante a semana, bem vezes, né, graças a Deus. Então, mas ainda nós passamos mais tempo, primeiro com a família, depois no trabalho. Infelizmente tem acontecido o inverso, né, o trabalho, eu tenho passado mais tempo no trabalho do que com a família, isso tem acontecido muito, isso é prejudicial, né. Mas o primeiro é viver familiar, segundo, viver social. Terceiro, viver de reuniões. E quarto, que é o último, viver de batalha espiritual. São os 4 viveres da igreja. Mas o primeiro vem o quê? Família. Por isso que Neemias, quando ele vai prontificar a defesa dos muros, ele faz o quê? Eu vou pôr o povo por famílias. Nos lugares baixos e abertos, ou seja, vulnerável a ataque. Baixo e aberto, irmãos, ter um alvo nas costas. Lugar baixo e aberto, todo mundo vê. Entendeu? Então Neemias pegou essas famílias fortes e colocou nos lugares mais vulneráveis da obra. Mas para colocar, precisam ter famílias fortes. Entendeu? Fala aqui, ó, abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então, ou seja, se Neemias, quando ele vai falar de uma defesa importante, ele usa famílias, é porque na obra de Deus, famílias são importantes. Deus não começou a sua obra com apenas um homem. Deus só começou a execução do seu plano lá em Gênesis capítulo 2, quando Eva apareceu. Deus é um Deus de famílias. E se eu estou bem na minha família, a obra vai bem. Agora, irmão, se você não estiver bem em casa, irmãos, a obra não avança. Quem aqui consegue servir na vida, acabando de sair de casa e ter deixado aquele problemão em casa? Quem aqui consegue servir ao Senhor de forma plena, né, de forma alegre, de forma satisfeita, tendo quebrado, com perdão da palavra, quebrado o pau com o marido, com o esposo em casa ou com a esposa? Quem aqui consegue servir ao Senhor sabendo que ao você retornar para casa, você já vai encontrar um problemão lá?
Não tem como. Então, o primeiro ataque do inimigo na vida de um servo é atacar na família. Porque se ele te desestrutura familiar, na família, ele te desestrutura em todas as áreas. Entendeu? Um homem que não tem estrutura familiar, ele não tem estrutura em nenhuma outra área da sua vida. Ele pode tentar, mas ele não tem. Uma pessoa que falha na família, ele falha nas outras áreas. Então o foco do inimigo é o que? Atacar famílias. Certo? Por famílias nos lugares abertos. Então o versículo 14 ainda fala: inspecionei. Neemias, ele inspecionava, então nós precisamos inspecionar também, né? Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O que Neemias fala? Presta atenção no texto. Ele não fala, a fala de Neemias no versículo 14 não é para as famílias do versículo 13, entendeu? Porque as famílias do versículo 13, quando fala então, pus o povo por famílias, quer dizer que aquelas famílias que foram postas para vigiar o muro, já estavam estruturadas, já estavam fortes, já estavam fortalecidas, não tinha problema ali. As famílias já estão lá. Quando Neemias coloca as famílias que já estavam fundamentadas, firmes e fortes no muro, Neemias volta para aqueles que estavam desestruturados. Entendeu? Familiarmente. Quando ele fala no versículo 14, inspecionei-me, dispus-me e disse aos nobres, que não é parte das famílias que já foram colocadas no versículo 13, aos magistrados e ao resto do povo. Resto do povo o quê? Que não foram colocados na defesa, porque tinha algum problema na família, e a família estava desestruturada. Mas o que o Senhor fala com estes, que tem algum problema na família? Entrega os pontos, que acabou, não tem esperança. O que o Senhor fala com esses que as famílias ainda não foi colocada na brecha? Não os temais. Lembrai-vos do Senhor. Não é, primeiro, não tenha medo. Lembre-se de quem? Do Senhor. Irmãos, na sua vida e na minha vida, por favor, não fique lembrando de problema. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra e está lembrando do seu problema, irmãos. O que o Senhor fala? Vai lembrar do seu problema? Não, lembre-se do Senhor. Quando Jeremias fala em Lamentações que acho que é 3, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O Senhor é a nossa esperança. Então, por favor, não fique lembrando dos ataques, não fique focado nos problemas. Lembre-se do Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado, lembre-se do Senhor. Não tema, lembre-se do Senhor. Esse é um princípio importante. Está com alguma dificuldade? A família ainda não foi colocada nos lugares baixos? Porque tem algum problema? Tem alguma situação? Não tema, lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor, grande e temível. O Senhor é grande e temível, irmãos, mas não é temível para nós. Nós não precisamos ter medo de Deus, devemos ter temor e tremor. Temor não é ter medo, tá? Mas ele é temível para os inimigos. Irmãos, o inimigo, ele não tem nenhum medo de você, homem. Sabe o que o inimigo teme e treme quando ele vê Cristo em você? Porque ele teme ao Senhor. Lembra quando os espíritos, Vaninha, viam o Senhor? O que eles falaram?
Oh, peraí, calma, já está vindo? Já está vindo nos atormentantes do tempo? Irmãos, esses espíritos não são bobos não, eles sabem com quem eles mexem. Não é isso, Vaninha? Falou, conheço a Paulo, conheço a Cristo. Então, ou seja, quando o inimigo ele vê Cristo em nós, ele teme. Por isso que a vida, o alimento diário de ontem, falou sobre isso, de hoje, né? A vida precisa crescer em você. Porque quanto mais a vida de Deus cresce em você, não é você que manifesta em si mesmo, mas Cristo. E quando isso acontece, o inimigo teme. Grande e temível, aí você não tenha medo, lembra-se do Senhor, que Ele é grande e temível. Agora o que você tem que fazer, meu irmão? Leia bem forte. Pelejai. Irmãos, a família ainda não está na brecha? A família ainda não está inteira na brecha? Quantos aqui, irmãos, a família não está inteira? Falta alguém, né? Não está, por exemplo, na brecha nos lugares baixos abertos? Mas o que o Senhor fala? Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Peleja, irmãos, primeira peleja é a oração. Peleja, não é bater de frente, é orar. Peleja, irmãos, não desista dos seus. Não desista dos seus. Deixa marcado aí, meu tempo já está quase acabando, irmão, não sai do versículo 13 e 14. Senhor, tenha misericórdia. Vai para 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, não é segunda, viu? Não é segunda, é segundo, que é livro, né? 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo... É isso aí. Versículo 2 Crônicas 20. Versículo 17, 16 e 17. Fala o seguinte: amanhã descereis contra eles. Quem está falando isso? O Senhor, falando a Josafá, né? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição. Não é que agora a peleja não é sua, que você não tem que tomar posição, está entendendo? Às vezes não, a peleja é de quem? É de Deus, então deixa eu ficar tranquilo. Não, tomai posição. Tomai posição, princípio, né? Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor está falando, a luta é minha, mas você tem que sair ao encontro. Entendeu? A luta é minha, Senhor. O Senhor fala, não, eu estou fazendo a obra na sua casa. Mas o Senhor falou, você tem também que ir. Você tem que estar junto, ali, para ver o que o Senhor tem feito. Não é isso, Clarissa? Se eu não estou ali para ver, irmãos, como que o Senhor vai fazer? A luta não é minha, mas não quer dizer que eu não devo estar ali. Na posição de oração, posição de intercessão, posição de o quê? Senhor, está nas suas mãos, mas tem que estar na posição, irmãos. Não é isso? Não saia da posição desse lugar aí, irmãos. Então Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, irmãos, não tenha medo, não tenha medo. Salmos 91 também fala sobre isso. Muito conhecido, Salmo 91, né? Versículo 5 fala, não te assustarás do terror noturno.
Salmos 91, 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus contemplarás e verás a recompensa ou o castigo dos ímpios. Somente com seus olhos verás, é porque está no lugar de combate. Não está combatendo por si só, mas está no lugar de combate. E isso é a vida da igreja. Você não está combatendo com as suas forças, mas você está no lugar de combate. E você está contemplando o que o Senhor tem feito, né? Versículo 9 de Salmos 91 ainda fala: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, ou chegará à tua tenda, né? Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Irmãos, os anjos estão ao nosso serviço. Os anjos estão a nosso serviço. Os anjos são seres ministradores, são seres que nos servem para nos guardar de todo mal. Ore ao Senhor, Senhor, acampa seus anjos ao redor da minha casa. Comece a peleja assim, irmãos. Pelejai pelos vossos filhos, vossas filhas, comece dessa forma, Senhor, acampa seus anjos ao redor da minha casa, amém? Vai para Neemias para que eu possa concluir aqui. Versículo 15 fala, e sucedeu que, de Neemias 4, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, então, ou seja, o inimigo que ouviu, é o que eu falei, irmãos. Presta atenção, cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai da sua boca. Os seus pensamentos o inimigo não consegue ouvir. Ele te induz a pensar, entendeu? Irmãos, tem tanto princípio numa palavra como essa, que se você lê de forma despercebida, você não consegue compreender. Então, ouvirão. O inimigo, ele ouve o que você fala. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado. Cuidado, viu? Cuidado com o que sai da sua boca. Filtre, né? O que sai da sua boca, porque o inimigo ouve. Tá? Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos o quê? Do ataque. E que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Lembra que Paulo fala aos Coríntios, não lhes ignoramos os desígnios deles. Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Irmãos, vamos voltar ao muro, cada um à sua obra, cada um no seu serviço, cada um servindo ao Senhor de forma alegre. Versículo 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e na outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. Então, para uma batalha, você tem que estar equipado. Você não vai sair de peito aberto achando que vai dar que você vai ser vitorioso em alguma área. Não vai, irmãos, você tem que estar equipado. Precisa estar equipado. Né? Couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Versículo 17. Os carregadores, é interessante, esses carregadores aqui são os mesmos carregadores do versículo 10. Olha o versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos... Mas os carregadores recuperaram a força. Entendeu, irmãos? Então se a sua força se foi embora, né? Se a sua força foi embora, você pode ter sua força recuperada, irmãos. Porque o Senhor é a nossa força. Os mesmos carregadores que perderam a força semana passada, estão servindo ao Senhor hoje. Então se a sua força para servir semana passada foi embora, peça ao Senhor essa força e volte ao seu serviço. Porque os mesmos carregadores, olha aqui, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Ao carregador ir de novo, foi embora? Não. Ficou cansado? Ficou. Orou ao Senhor, invocou o nome do Senhor, emergiu na palavra, recuperou a força, ao carregador de novo na obra. Irmãos, assim precisa ser nós. Não entrega os pontos, não.
Está cansado? Irmãos, peça força ao Senhor, mas não entregue os pontos. Olha os carregadores de novo aqui. Servindo com a mão e segurando a arma com a outra. Olha o versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocavam, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Trombeta é direção, né? É direção. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados. O que é isso? Irmãos, não pode haver separação na obra. Entendeu? Não pode haver aquele que serve de um jeito, outro serve do outro, um serve de uma maneira, outro serve de outra maneira. Não, isso é separação na obra. Aí Neemias chamou a atenção e falou: não, isso não pode acontecer. Estamos muito separados, longe uns dos outros. Ou seja, por mais que você esteja servindo, mas se você estiver longe da comunhão, você está servindo longe. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Um irmão ou uma irmã que serve a igreja, mas só vem no dia de servir. Só vem para cumprir a escala. Cadê? Não está na comunhão. O que está fazendo? Servindo longe. Isso é servir longe. Entendeu? Vim só para servir. Serviu, foi embora. Não aparece mais. Por isso que as coordenações do serviço precisam ter essa percepção. Entendeu? Isso é servir longe. Isso não está adequado. Aí, mas aqui fala o seguinte: muito separados longe uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrerei, né? Ou se junta, para ali acorrerei a ter conosco o nosso Deus, pelejará por nós. Ou seja, tem um servindo lá numa extremidade, tem um servindo lá na outra extremidade. O que Neemias falou? Quando a trombeta tocava, que a palavra, vão juntar todo mundo aqui num lugar só. Isso é servir, isso é edificar a igreja. Não é isso? Trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o subir das estrelas. Também, neste mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Irmãos, isso é vigilância. Isso é vigilância. Em Mateus capítulo 24, na parábola com o seu conto, ele fala: olha, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Vigilância. Nós precisamos vigiar, principalmente os pais de família. Amém? Versículo 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Tinha versículos para ler, por causa do tempo eu encerro aqui, tá? Mas vamos terminar lá com, pelo menos essa parte aqui, Efésios capítulo 6, lembra que eu falei que você precisa estar bem equipado? Efésios capítulo 6, versículo 10, Efésios 6, 10, fala o seguinte: quanto ao mais, fala com o irmão que está do seu lado: irmão, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Está cansado? Pergunta, irmão, você está cansado? Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Revesti-vos, fala, irmão, se reveste de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Não é isso? Portanto, tomai toda a armadura. Fala, irmão, toma, fica de pé. Fala, irmão, toma toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amém?
Tomou a armadura de Deus? Falou com o irmão está de armadura agora? Não. Está de armadura? Tá. Porque o dia é mau. O dia é... Por que fala o dia é mau, irmãos? Porque quando, às vezes, você sai daqui, você põe os pés ali fora, você já encontra um problema. É dia mau, mas você está armado. Você está armado. E qual que é o resultado de estar armado? E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Irmãos, o que nos protege é a fé. Amém? Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Se a fé é o seu escudo que protege contra os dardos, o inimigo quer abalar a sua fé. Amém? Então não deixe a sua fé ser abalada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus é o Senhor. De pé, 5 minutinhos, pequenos grupos. Amém? Vamos ruminar um pouco. Tinha mais versículos, mas por causa do tempo, nós encerramos aqui.